A Era dos Faraós. Mistérios e deuses do Antigo Egito. Um tema altamente incrível. O Antigo Egito, uma civilização que floresceu por milênios, ainda nos fascina. E suas pirâmides imponentes, hieróglifos enigmáticos e crenças místicas continuam a intrigar historiadores e entusiastas. Os antigos egípcios acreditavam em um panteão de deuses poderosos que influenciavam todos os aspectos da vida, desde as cheias do Nilo até a colheita. Faraós, os governantes divinos, eram considerados intermediários entre os deuses e o povo. A vida após a morte era central em sua religião, como evidenciado por seus elaborados rituais funerários e tumbas ricamente decoradas. Verdadeiros tesouros para a eternidade. Tutancâmon, um nome que ecoa pelos corredores do tempo, governou o Egito durante a 18ª dinastia, um período de grande agitação religiosa e política, comparável talvez aos nossos tempos de grandes revoluções. Sua história, envolvida em mistério, continua a cativar nossa imaginação. O faraó menino. Quem foi Tutancâmon? Tutancâmon, cujo nome significa imagem viva de Aton, ascendeu ao trono egípcio com apenas 9 anos de idade. Imaginem só, governar uma nação com tão pouca idade. Seu reinado, embora curto de 1332 a.C. a 1323 a.C., foi marcado por intrigas e reviravoltas, como um bom romance de época. Sabemos relativamente pouco sobre sua vida. Sua linhagem real é obscura. Especula-se que ele seja filho de Akhenaton, o faraó herege que tentou impor o culto exclusivo ao deus Sol, Aton, uma mudança radical para a época. A falta de registros históricos detalhados sobre Tutancâmon só aumenta o mistério que o envolve, como um enigma a ser desvendado. O legado de Akhenaton, um reinado de mudanças religiosas. O pai de Tutancâmon, Akhenaton, instituiu uma revolução religiosa, substituindo o tradicional politeísmo egípcio pela adoração exclusiva de Aton, o disco solar. Essa mudança radical perturbou a ordem estabelecida, gerando conflitos com os poderosos sacerdotes de Amon-Ra, a divindade solar tradicional. Era como se desafiassem o próprio Deus. Após a morte de Akhenaton, Tutancâmon reverteu essas mudanças, restaurando os antigos cultos e deuses, buscando apaziguar os ânimos e trazer de volta a tradição. Essa mudança sugere um período de instabilidade política e religiosa, com diferentes facções disputando o poder, como um jogo de xadrez em que o futuro do Egito estava em jogo. A descoberta de Carter, um tesouro escondido no tempo. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter, um verdadeiro Indiana Jones da vida real, fez uma das descobertas mais espetaculares da história, a tumba quase intacta de Tutancâmon, no Vale dos Reis. Um achado que qualquer arqueólogo sonharia em encontrar. Essa descoberta extraordinária causou sensação mundial, estampando as capas de jornais e revistas da época. O tesouro da tumba, repleto de ouro, joias, móveis e objetos funerários, revelou a riqueza e o esplendor da arte egípcia antiga, um verdadeiro deleite para os olhos e para a história. A descoberta da tumba de Tutancâmon reacendeu o fascínio público pelo Egito Antigo e lançou luz sobre uma era esquecida, despertando a curiosidade em pessoas do mundo todo. Seção 5. Mistérios milenares. As teorias por trás da morte precoce. A morte prematura de Tutancâmon, aos 19 anos, no auge da juventude, permanece envolta em mistério. Análises de seus restos mortais revelaram uma fratura no crânio, alimentando especulações sobre um possível assassinato. Um crime digno das melhores investigações. Outras teorias apontam para doenças hereditárias, complicações de uma perna fraturada ou malária como possíveis causas. Afinal, a medicina na época não era tão avançada. A falta de evidências conclusivas impede uma resposta definitiva.
mantendo viva a especulação em torno de sua morte. Um enigma que talvez nunca seja totalmente decifrado. Seção 6. A maldição do faraó. Lenda, coincidência ou realidade? A descoberta da tumba de Tutancâmon foi seguida por uma série de eventos trágicos, alimentando a lenda da maldição do faraó. Um conto que arrepia até os mais céticos. A morte repentina de Lord Carnarvon, o patrono da expedição, pouco após a abertura da tumba, foi atribuída à maldição. Seria vingança do faraó? Embora essas mortes sejam geralmente atribuídas a causas naturais, a lenda da maldição persiste como um conto popular, passada de geração em geração. Essa narrativa demonstra o poder duradouro do misticismo e a fascinação humana pelo inexplicável, o que nos leva a questionar: e se for verdade, curiosidades reais, revelando detalhes do faraó menino? Tutancâmon, apesar de seu reinado curto, deixou um legado de mistérios e curiosidades. A máscara funerária de ouro maciço, um ícone da arte egípcia, comparável à Mona Lisa em termos de fama, é um exemplo da opulência de seu túmulo. Análises de DNA revelaram que seus pais eram irmãos, prática comum entre a realeza egípcia para manter a linhagem pura, um costume que hoje em dia seria impensável. Essas descobertas fornecem vislumbres da vida e dos costumes do Egito Antigo, possibilitando uma viagem no tempo através da ciência. Seção 8. Tutancâmon, o fascínio eterno por um menino rei. A história de Tutancâmon transcende o tempo, capturando nossa imaginação e alimentando nossa curiosidade. Seu reinado, embora breve, foi marcado por mudanças significativas na história egípcia, um período de transformações e desafios. A descoberta de sua tumba, um marco na arqueologia, um divisor de águas nos estudos sobre o Egito, forneceu uma janela incomparável para o passado. O mistério que envolve sua morte, a lenda da maldição e o esplendor de seus artefatos garantem que Tutancâmon continue a fascinar gerações futuras. Um legado que atravessa os séculos e nos convida a desvendar os segredos do passado.